Durante anos, muitas famílias da roça perderam plantações inteiras acreditando que o problema era a falta de chuva. Mas em alguns pequenos sítios, produtores começaram a colher mais alimento usando cada vez menos água. A diferença não estava no tamanho da propriedade, nem na quantidade de dinheiro investido na produção. O segredo estava na maneira como essas famílias aprenderam a conservar umidade no solo. Antes mesmo da primeira irrigação, elas começaram mudando o próprio chão da plantação. Muita gente ainda irriga da forma errada sem perceber quanto desperdício acontece todos os dias. E esse erro silencioso custa colheitas inteiras durante os meses mais secos do ano. As famílias que conseguem produzir mais aprenderam primeiro a proteger a terra do calor extremo. Uma simples camada de cobertura orgânica começou a transformar completamente o comportamento do solo. Debaixo da cobertura, a terra permanecia fresca por muito mais tempo. Enquanto isso, terrenos expostos continuavam endurecendo rapidamente. Pouca gente percebe que solo descoberto perde água mesmo sem parecer seco na superfície. Foi observando isso que muitos pequenos produtores começaram a reduzir drasticamente o consumo de água. E os resultados começaram a aparecer já nas primeiras semanas. As folhas ficaram mais resistentes mesmo nos dias mais quentes. As raízes começaram a aprofundar mais no solo. E a necessidade de irrigação caiu quase pela metade em algumas propriedades. Se você acredita que conhecimento simples da roça pode ajudar muita gente a produzir alimento mesmo em tempos difíceis, fortaleça o canal para mais famílias aprenderem também. Outro detalhe importante apareceu na forma de irrigar cada canteiro. Muitos produtores desperdiçavam água irrigando durante as horas mais quentes do dia. Mas quem começou irrigando ainda nas primeiras horas da manhã percebeu uma mudança enorme. A água permanecia disponível por muito mais tempo para as plantas. Além disso, as plantas sofriam menos estresse durante o calor da tarde. Outro erro muito comum estava no espaçamento errado entre as plantas. Quando tudo fica apertado demais, o solo seca mais rápido e as raízes brigam entre si. As famílias que melhoraram a produção começaram reorganizando os próprios canteiros. E isso sozinho já aumentou bastante a eficiência da água usada na propriedade. Em algumas regiões, produtores passaram a usar pequenas valas para direcionar melhor a água da chuva. Mesmo uma chuva fraca começou a ser aproveitada de maneira muito mais inteligente. A terra passou a armazenar umidade por muito mais tempo. Enquanto muitas propriedades sofriam perdas, alguns pequenos quintais continuavam produzindo normalmente. Foi assim que várias famílias começaram a depender menos das compras do mercado. Pouca gente ensina essas técnicas simples da agricultura familiar brasileira. Então, se esse conhecimento está ajudando você, apoie o canal para mais pessoas aprenderem também. Outra mudança importante aconteceu no reaproveitamento da água dentro da propriedade. Algumas famílias começaram armazenando água da chuva em reservatórios extremamente simples. Mesmo estruturas improvisadas passaram a fazer enorme diferença durante a estiagem. A água armazenada começou a salvar pequenas produções inteiras. Em muitos quintais, o desperdício praticamente desapareceu depois dessas adaptações. A produção aumentou mesmo usando menos recursos. E isso trouxe uma sensação de segurança muito forte para quem vive da própria terra. Muitos produtores também começaram misturando diferentes culturas no mesmo espaço. Essa diversidade ajudou a proteger melhor a umidade da terra. Além disso, algumas plantas passaram a proteger outras do excesso de calor. A lógica da produção mudou completamente em muitos pequenos sítios. Antes a prioridade era gastar mais água tentando salvar a produção.
Agora o foco passou a ser manter o solo vivo por mais tempo. Essa mudança simples começou transformando completamente os resultados. Muitas famílias descobriram que produzir alimento não depende apenas de irrigar mais. Depende principalmente de entender como a própria terra funciona. Quando o solo volta a respirar, toda a produção muda junto com ele. Em algumas propriedades, até a temperatura da terra começou a diminuir. E isso fez diferença direta no crescimento das plantas. Cada pequena melhoria acabou fortalecendo toda a autonomia da família rural. Se você sonha em produzir sua própria comida gastando menos água e menos dinheiro, acompanhe o canal porque ainda existem muitas técnicas simples da roça quase esquecidas. No fim das contas, essas famílias descobriram algo muito maior do que economia de água. Elas descobriram uma forma mais inteligente de sobreviver produzindo o próprio alimento. E mesmo em períodos difíceis, a terra voltou a responder com abundância. Porque quando a água passa a ser usada com inteligência, até pequenos quintais conseguem se transformar em fontes constantes de alimento.